Eu vou gravar, tô falando no vídeo de hoje como se eu fosse uma blogueira, né? Que, tipo, gravo muito. Mas eu vou gravar uma coisa que a galera me pergunta muito, muito mesmo. E desde que a gente tava no Brasil, o pessoal perguntava por que que vocês vão emigrar, por que que vocês vão embora, tal. E eu sempre tava explicando. Gente, eu não consigo gravar sem olhar as coisas na cara. E eu sempre tava explicando, mas agora eu vou falar um pouco abertamente. Então, no ano de 2009, eu trabalhava numa empresa que é uma das empresas envolvidas no Lava Jato. E eu via muita coisa acontecendo errada. Mas até então eu não tinha consciência política e social nenhuma. Eu era totalmente alienada, não me importava, não procurava saber. Era aquela pessoa que odiava falar de política, ouvir. Não me importava mesmo. Então, tudo que acontecia lá de errado, eu nem sabia que era tão errado ou o quanto que atingia a nossa sociedade em si. Então, eu realmente não me importava e não ligava. Aí, no ano de 2011, 2012, né, eu comecei a fazer minha faculdade de engenharia. E graças a Deus eu comecei a formar amigos que tinham uma consciência política muito maior, graças a Deus. E eles foram me ensinando muitas coisas e eu fui percebendo como eu era alienada no meu mundinho desse tamanho. E comecei a ver quantas coisas erradas já tinham passado pela minha vida e eu não me importei. E aí, né, pro ano de 2016, 17 mais ou menos, estourou aquela bomba do Lava Jato. Né? Foi aquela crise na nossa cidade, no nosso país, muita gente demitida, muita gente foi mandada embora. Eu soube de pessoas que se suicidaram porque estavam desesperados, pais de família, uma loucura, enfim. Nesse processo todo, o meu marido também foi demitido. E aí começamos a pensar o que fazer da vida. Eu, desde já queria imigrar, porque eu comecei a ver, olhar para trás tudo que eu vi que era errado e eu comecei a ver o Lava Jato e as empresas envolvidas. Eu falei, gente, isso não vai prestar, não vai acabar. Infelizmente eu tô indo um pouco contra aquilo que eu prego de sempre ter esperança, sempre vai melhorar, vai dar tudo certo. Mas assim, a minha esperança de um Brasil melhor pra já tinha acabado. Eu acreditava que o Brasil poderia mudar, melhorar. Porém, ia demorar alguns anos, sei lá, quiçá quando eu chegar nos meus 50 anos. E eu não queria, eu queria uma coisa boa pra já, pra minha vida agora, pra vida da minha filha agora, atual, pra infância dela. Mas, né, meu marido, né, falou, não, vai melhorar, vai passar tal, e eu resolvi dar mais uma chance. E aí ele abriu um negócio junto com uns amigos, empreendeu, dei toda a minha força pra ele, tudo que eu podia fazer. Dentro desse processo, né, a minha filha entrou para a escolinha, coloquei ela num maternal, maravilhoso, não tenho o que reclamar da escola dela. Só que a gente começou a viver uma sequência de vida que a gente era prisioneiro da nossa própria casa, da nossa própria residência. Por exemplo, eu fazia faculdade e eu saía à noite da faculdade. Minha última aula acabava 10h45. E aí eu pegava minha filha na casa da minha sogra, porque a minha sogra buscava ela na escola, e ia pra casa. Quando eu ia na casa da minha sogra buscar a minha filha, a rua dela era uma rua que constantemente tinha assaltos. Então eu tinha pavor de parar ali direitinho, botar minha filha na cadeirinha, com segurança, no cinto e tal, pra ir pra casa. Era assim, ó, eu chegava na casa dela correndo, entrava correndo, na hora de sair você tinha que olhar no portão, ver se não tinha ninguém, sabe, suspeito se aproximando, enfiar a criança no carro e sair correndo. E eu ia, pra quem é de campo sabe, eu pegava aquela Arthur Bernardes e eu ia toda a vida voando pra casa morrendo de medo. E isso eram todos os dias. Quando eu parava no sinal e ficava assim, ai meu Deus, não deixe nenhuma moto perto de mim, não deixe nenhuma moto perto de mim. E isso é tão paranoico e tão preconceituoso que o meu marido tinha moto. E eu falava assim, não pode parar uma moto perto de mim, que eu ficava desesperada. E aí, beleza. Aí quando não era isso, era questão de fim de semana. Fim de semana eu queria levar minha filha pra passear. Eu tinha que levá-la pra passear em lugares particulares, pagos. Eu tinha que gastar pra minha filha se divertir. Porque se tivesse uma praça pública, um local público, eu tinha medo de assalto, eu tinha medo de sequestro, eu tinha medo de todas as coisas. Então começou a entrar numa coisa de medo, fobia, de tudo.
que eu falei, gente, isso não é vida, não é isso que eu quero viver, não é isso, não quero que minha filha cresça nesse meio. E começou a acontecer também essa questão dos bullying, várias coisas começou acontecendo. A questão também do suicídio cresceu muito entre os jovens. E eu comecei a imaginar a minha filha daqui a 15 anos. No caso, na época ela tinha 3, né? Falei, minha filha daqui a 15 anos, quando ela estiver indo pra faculdade. Gente, eu comecei a ter medo dessa realidade que tava bem distante de mim, ainda tá. Mas eu comecei a ter muito medo disso. Então, eu comecei a trabalhar a cabeça do meu marido, conversar com ele sobre migrar, sobre buscar uma qualidade de vida melhor. Não é buscar ser rica. Não tô rica aqui, não sou rica. Eu trabalho como todo mundo, meu marido trabalha como todo mundo. E não somos ricos aqui, não. Estamos longe disso. A única diferença é nós temos uma qualidade de vida aqui que a gente não tinha no Brasil. E não é pago. Essa qualidade de vida que a gente não paga por ela. É uma questão. Eu não sei explicar também completamente. Não sei se é uma questão cultural, é uma questão do lugar que você tá, se é o governo, não sei. Eu sei que a qualidade de vida que a gente tem aqui hoje, a gente não tinha antes. E a gente não paga por isso, entende? Então, é por tudo isso, pela soma de todas essas coisas que decidimos imigrar. Tem também a questão das... Aí, por que escolhemos Portugal? Ficamos em dúvida, né, na época, entre ir para os Estados Unidos e vir para Portugal. Só que eu não sentia muita segurança de ir para os Estados Unidos. O Guilherme queria muito ir para lá, né? Eu imagino que seria bom, talvez, né, irmos para lá, mas eu não queria ir. Por quê? O Guilherme tinha o visto dos Estados Unidos e eu não tinha. Eu tinha muito medo de não conseguir. Aí, vários amigos que estão lá, eu tenho vários amigos lá também, e aí falavam, não, vem assim mesmo, tal, aqui você consegue, se você ficar aqui 10 anos, você consegue o visto, tal, não sei o que, se você tiver outro filho aqui, não sei o que. Só que assim, primeiro que outro filho não estava nos planos. Segundo, que eu não queria ter que ficar 10 anos dentro de um país sem poder ir ao Brasil, sem poder ver o meu irmão, sem poder ver minha mãe, sem poder ver os meus amigos, a minha família. Eu não queria isso. Então, e assim, a garantia de que você vai ganhar visto é bem pequena. Outra coisa, os Estados Unidos não dão cidadania, a não ser que você case com alguém, mas eu já sou casada, então isso não ia acontecer. Então eu comecei a ficar com medo disso. Fora que, né, o senhor Trump fez lá aquela lei, não sei o que ele criou, onde ele separava os pais e as crianças ilegais. Então, eu comecei a ficar apavorada, né? Imagina se eu sou pega lá, né, ilegal no país e eles me separam da minha filha. Sendo que a minha filha é a maior razão da minha imigração. Então, eu falei, não vai dar certo, isso não é certo, não tá correto, isso não vai acontecer. E aí, começamos a estudar Portugal. E eu comecei a ver que Portugal seria a melhor decisão. Por quê? Primeiro, pela facilidade da língua, né? Eles também falam português. É um português diferente? É um português diferente. Eles falam várias coisas diferentes de nós. Porém, você entende o que eles falam. E se você não entender, você pede para repetir, eles repetem e você consegue entender de novo. Tem também a questão da parte pública. Aqui, a saúde, a educação, várias coisas aqui são públicas. Só que não é público grátis, igual o Brasil, 0800. É um público coparticipativo. Você paga um pequeno valor. Só que esse pequeno valor é tão pequeno, pelo tamanho da quantidade de qualidade que vale muito a pena. É como se fosse de graça. Pra mim é de graça. E é uma qualidade assim enorme. É muito bom. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre algumas coisas. E tem também a questão da cidadania. Por quê? Portugal hoje vive uma situação de migração e imigração constante. Por quê? Dentro da Europa, Portugal hoje é o país com menor salário europeu, né? O salário mínimo aqui custa 600 euros. Existem outros países que custam 1.000 e tanto, quase 2.000. Então, o que acontece? Tanto as pessoas que imigram para cá de outros países, quanto os próprios jovens portugueses, quando eles têm uma oportunidade de ir para outro país da Europa, eles vão. Porque vão receber mais, vão ganhar mais. Óbvio, né? Buscam melhorar a vida.
E aí, com isso, o governo português, há muitos anos, já tem entendido que ele precisa do imigrante, porque o imigrante é que vai fazer o país andar e se fortalecer. E a outra questão é que eles têm um problema aqui, o inverso do Brasil. Eles têm muito mais pessoas morrendo do que nascendo. Existe uma quantidade, a população idosa de Portugal é muito superior à população de crianças. Muito, muito. Você anda na rua, você só vê idoso. É muito, muito mesmo. E eles estão preocupados com o futuro, né? Porque se for morrendo muito mais pessoas do que nascendo, uma hora eles vão ter um problema com isso. Então, o governo português, eles estão facilitando cada vez mais a vida do imigrante. E uma das facilidades que eles têm agora é que quando você pede autorização de residência, que é para você se fixar no país, morar e ter autorização para morar, essa autorização de residência você tem que pedir e renovar todo ano até o 5º ano. Quando você faz 5 anos que está morando aqui, você consegue a cidadania portuguesa, que é uma cidadania europeia. Você vira um cidadão europeu. E isso são 5 anos. E assim, 5 anos, gente, 5 anos passa muito rápido, né? Quem faz faculdade sabe, 5 anos é uma coisa que passa muito rápido, você nem vê. Só que tem um plus, né? Quando você ganha a autorização de residência, que você tem que renovar de ano a ano, né? No primeiro ano que você ganhar a cidadania europeia não, no primeiro ano que você ganha a autorização de residência, você já pode ir no Brasil e voltar. Então, assim que sair meus documentos, eu já vou poder visitar a minha família, sabe? Então, assim, eu acho que eu encontrei aqui tudo aquilo que eu queria, né? Liberdade, segurança, qualidade de vida. Vou receber e gastar no mesma moeda, então também vai sair mais barato. E foi isso. Essas foram as nossas escolhas. Essa é a razão da nossa escolha de ser Portugal. Até agora eu tenho sido muito feliz aqui, muito grata a Deus por tudo que tem acontecido. E não sei se a gente vai ficar aqui para sempre, não sei se a gente vai voltar algum dia, não sei se a gente vai para outro país algum dia. Eu acho que só Deus sabe dessas coisas, mas seguimos buscando e tentando. E é essa a razão da gente ter imigrado e de ter escolhido Portugal. Daí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou deixar uma caixinha lá no Stories. Aí vocês perguntam lá e eu respondo depois, tá bom? Beijo, gente!